estudantes! Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a ciência. Os objetivos da aula são identificar as principais características da ciência, entender exatamente o que é a ciência, o que diferencia a ciência de outras formas de conhecimento, caracterizar o método científico e também as teorias científicas. Vamos lá? Como funciona a ciência? A ciência é confiável? Por quê? Provavelmente você já se colocou essas questões. Você já se perguntou se determinado experimento científico tem ou não credibilidade, certo? Essas questões aqui, elas são importantes justamente porque o nosso mundo é um mundo em que se guia muito pelo desenvolvimento científico e pela tecnologia. E saber se a gente pode confiar ou não na tecnologia, na ciência, é algo fundamental. A ciência funciona através de uma metodologia específica e própria, o método científico. A aplicação rigorosa deste método é o que garante a sua credibilidade. A ciência parte de uma observação criteriosa da realidade numa tentativa de solucionar problemas e assim possibilitar o desenvolvimento humano. Então, a ciência ajuda e contribui com o nosso próprio desenvolvimento. Você já parou para pensar sobre o risco que ameaça toda a sociedade na recusa em aceitar fatos que são evidentes ou foram cientificamente comprovados? Por exemplo, a eficácia de vacinas, o aquecimento global, a Shoah, ou seja, o Holocausto, e o formato da Terra. Tem gente que mesmo com um monte de pesquisa científica ainda duvida dessas ideias, certo? Investigue os perigos do negacionismo científico e pense mais sobre isso. O negacionismo é um problema que a gente tem enfrentado, é um problema muito atual, né? Então, pensar quais são os critérios de verificabilidade, quais são os critérios de verdade do conhecimento científico é algo que a filosofia da ciência se propõe. E é isso que a gente vai pensar na aula de hoje. O que é a ciência, pessoal? A ciência é o campo da atividade humana que se dedica ao conhecimento sistemático e seguro dos chamados fenômenos naturais. Então, a ciência é esse conhecimento que busca estabelecer critérios que sejam bastante seguros para se responder a determinados problemas. Enquanto o senso comum parte de critérios baseados nas crenças, nos ensinamentos que são passados de geração para geração, a ciência é um conhecimento mais rigoroso. Ela parte daquilo que é racional, daquilo que é observável, daquilo que é experimentado. A ciência ela tem algumas características. Por exemplo, a ciência é um discurso generalizante. Generalizante por quê? Porque a ciência parte de explicações sistemáticas obtidas pela experiência controlável e que permite conclusões gerais. Isso significa que as leis científicas não valem somente para cada caso observado, e sim para todos os casos semelhantes. Por exemplo, a ideia de que a água é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio, H2O. Eu não preciso ir lá e examinar todas as fontes de água para saber que a água sempre será composta por hidrogênio e oxigênio, tá? Então, isso aí já é uma premissa, porque já houve uma pesquisa que constatou isso e a partir dessa pesquisa nós conseguimos generalizar um discurso. Então, a ciência ela tem essa característica de ser generalizante. A ciência também é um discurso unificador. Por que unificador? Porque ela reúne diversos fenômenos aparentemente distantes sob explicitação de uma mesma teoria. Por exemplo, a ideia de lei da gravitação universal. Quando Newton lá descobriu, caiu uma maçãzinha na cabeça de Newton e ele pensou na lei da gravidade,
isso a gente consegue aplicar a outros corpos, tá? Então, essa ideia, a lei da gravitação universal, ela explicita justamente esse discurso universalizante, unificador que uma teoria científica propõe, tá? Essa lei, então, é uma lei, é chamada de lei justamente porque é válida para diferentes corpos, diferentes contextos. A ciência também é objetiva. Objetiva em que sentido? Ela independe das preferências políticas, ideológicas, pessoais do cientista. Trata-se da determinação em juízos de fato, sem deixar brechas para confronto de opiniões. O cientista, ele tem que deixar de lado as suas opiniões pessoais ao realizar um determinado experimento. Ele não pode se deixar levar por questões políticas, por questões ideológicas, mas ele deve aplicar o método científico de forma mais objetiva possível. Assim, qualquer membro da comunidade científica pode testar as suas conclusões. A ciência lida com fatos e não com opiniões. Então, quando um cientista realiza determinado experimento, aquilo é realizado justamente porque há um critério racional rigoroso que permite que ele realize aquele experimento, tá? E não por questões políticas. E justamente esse envolvimento, essa relação da política com a ciência, ela é investigada também pela filosofia da ciência, tá? Qual é o limite aí do cientista? Quais são os limites impostos aos cientistas? De que forma nós podemos pensar a credibilidade de uma pesquisa científica se ela é feita ali num contexto de interferência política, de interferência ideológica? Tudo isso deve ser levado em consideração, ok? A ciência também é um conhecimento rigoroso, isso aqui é mais uma característica do conhecimento científico. Rigoroso por quê? Ela utiliza a linguagem matemática, a ideia da matematização para a exposição dos seus resultados. Formulação e enunciados gerais, de modo que um número pequeno de princípios explicativos possa unificar um grande número de fatos. E isso permite justamente que a comunidade científica consiga lidar melhor e dar continuidade a uma determinada pesquisa. Para que serve a ciência? Já pararam para pensar sobre isso? Pensem aí em quantos objetos que dependem da ciência e que estão no seu entorno. O próprio celular aí que você está assistindo a aula é uma invenção que parte da ciência, que parte do desenvolvimento da tecnologia. Concordam? Segundo uma determinação do período moderno, século XV ao século XVIII, a ciência teria por finalidade o domínio da natureza, fornecendo assim melhores condições para o desenvolvimento da espécie humana. O que seria do mundo se nós não tivéssemos as vacinas, por exemplo? Você consegue pensar uma realidade em que não haja hoje internet, redes sociais? É muito difícil, isso já está no nosso contexto, né? E tudo isso dependeu de invenções, experimentos científicos, desenvolvimento da espécie humana, ok? Vamos aí então para o nosso primeiro exercício do dia, são duas questõezinhas aí dissertativas. Vou ler para vocês, vocês respondem e depois a gente retorna com uma sugestão de resposta. Questão número 1. O que devemos entender por ciência? Questão número 2. Quais são os objetivos da ciência? Para que ela serve? Tá? Então respondam e daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder, refletiram sobre o que nós vimos aí no início da aula? Vejam só, aqui temos então uma sugestão para a primeira pergunta. O que devemos entender por ciência? Podemos definir a ciência como o campo da atividade humana que se dedica ao conhecimento sistemático e seguro dos fenômenos naturais. Então, a ciência é aquele tipo de conhecimento mais rigoroso, racional, sistematizado sobre uma determinada questão, ok? Na questão número 2, nós temos também aí uma sugestão de resposta. Quais são os objetivos da ciência? A ciência teria por finalidade o domínio da natureza. Só os seres humanos conseguem fazer isso, dominar a natureza a seu favor, utilizar a natureza a seu favor, fornecendo assim melhores condições para o desenvolvimento humano. As vacinas, por exemplo, né? As vacinas permitem justamente o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do gênero humano, permitem a continuidade da nossa espécie, né? A gente tem visto isso aí acontecer. E o método científico, pessoal? Se a gente fala em credibilidade da ciência, se a gente pensa em características da ciência, é importante pensar também o desenvolvimento de um método rigoroso para o fazer científico. O método, ele foi construído a partir do século XVII, justamente com o objetivo de dar mais rigor à ciência, ao conhecimento científico. O método científico, basicamente, é uma série de procedimentos que orienta como deve ser obtido conhecimento sobre determinado fenômeno. Esses procedimentos seguem uma estrutura lógica, isto é, algumas etapas a serem cumpridas para a resolução do problema, aquilo que se quer saber ou se descobrir. O problema científico, então, é aquilo que o cientista vai se debruçar para tentar descobrir. E ele faz isso aplicando uma metodologia, um método de pesquisa rigoroso e que possa ter continuidade, mesmo que ele não esteja mais ali presente naquela comunidade científica, tá? Se antigamente a gente tinha a ideia do cientista como aquela figura maluca dentro de um laboratório, realizando pesquisas científicas, hoje as pesquisas são realizadas dentro de universidades, dentro de laboratórios específicos, e existe toda uma comunidade científica interessada em resolver determinado problema. Surge uma doença, toda a comunidade científica se debruça para buscar uma vacina para aquela doença. E assim é seguido um método bastante rigoroso para que isso tenha o maior rigor, a maior credibilidade possível. O método científico, ele passa aí por algumas experiências e nós temos um método científico chamado método científico experimental. Primeiro, no método científico experimental, nós temos o enunciado do problema, a observação dos fatos. Observo que existe uma doença, preciso resolver este problema. A formulação de hipótese, busca-se resolver o problema com possíveis respostas. Vamos buscar qual é a origem do problema, investigar qual é o resultado de um determinado remédio sobre aquele problema, tá? Testes experimentais da hipótese. Então, eu lancei uma hipótese. Tem um problema, a doença, eu faço ali uma formulação de uma hipótese. Pode ser que este remédio X resolva meu problema. Aplico um experimento, faço teste, né? Então, eu pego um grupo de pessoas, experimento, dou aquele remédio para elas tomarem, identifico ali, busco os resultados, né? Até chegar numa conclusão. O remédio funciona, o remédio infelizmente não funciona e aí eu preciso voltar a todas essas etapas novamente. Então, isso aqui é só um exemplo de como funciona a metodologia científica aplicada aí ao chamado método experimental, tá? Aqui a gente tem, então, uma tabelinha que mostra justamente cada uma dessas etapas. Primeiro, a observação, as perguntas que vêm a partir da observação dos problemas, né? As hipóteses, então eu penso possibilidades de se responder aquele problema, os experimentos científicos, por isso o método experimental, os testes que eu realizo para saber se a minha hipótese se confirma ou não, a análise dos resultados e a conclusão, tá certo? Nossa vida geralmente é guiada também por métodos. Nós desenvolvemos métodos para tudo.
Quando eu acordo, eu tenho um método até chegar ao meu trabalho. Então, eu realizo certas etapas até chegar ao trabalho. Levanto da cama, arrumo a cama, escovo os dentes, me arrumo, enfim. Essa questão aqui é justamente para vocês pensarem o método de estudos de cada um de vocês. É uma questão pessoal, mas eu vou deixar um tempinho para você responder. Vejam aqui, o método científico é um elemento fundamental para o saber da ciência. Desenvolver um método pode nos auxiliar também em nossas atividades mais cotidianas. Descreva passo a passo como é o seu método de estudos. Então, você vai dizer o que você faz, por exemplo, quando um professor marca uma prova, como é que você faz para se organizar para realizar da forma mais adequada possível essa prova. Daqui a pouquinho, a gente volta para comentar melhor essa questão. E aí, pessoal, conseguiram organizar esse método de estudos? Vejam como o método é importante para a gente se organizar melhor até no nosso dia a dia, né? Então, o método de estudos, é claro que cada um vai ter o seu método, a forma como aprende melhor. Mas nós podemos sugerir, busco um vídeo na internet, pergunto para os meus colegas, assisto a aula Paraná, tá? Então, há etapas que nós podemos cumprir para alcançar o nosso objetivo. Tem um problema, o professor marcou uma prova, a prova é sobre um assunto que eu não domino. E a partir disso eu desenvolvo um método, uma organização que me permite chegar num resultado. Os cientistas fazem isso, claro, de forma mais sistematizada, mas nós também podemos aplicar o método no nosso dia a dia. Vamos pensar agora as leis ou teorias científicas. O que são leis e teorias científicas? Tratam-se de enunciados ou sentenças generalizantes, que buscam descrever os fenômenos, demonstrando as suas regularidades e relações constantes. A explicação e a previsão são as principais funções das teorias científicas. Portanto,
O explicar e o prever são inerentes aos enunciados científicos. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Uma teoria, uma lei científica, ela se propõe a prever determinados acontecimentos. O tempo fechou. É esperado que na previsão do tempo a gente tenha lá o resultado que é a chuva, né? Então, essas previsões nos ajudam também a organizar melhor o nosso dia a dia e a questão científica, tá? Então, traçar previsões, prever determinados resultados é muito importante. Você não segura um copo de vidro e solta no chão de casa. Por quê? Porque qual é o resultado esperado? Que ele se espatife, que ele quebre, certo? Então, essa previsibilidade é o que as teorias científicas se propõem trazer para nós. As leis permitem resumir uma significativa quantia de fenômenos observados, possibilitando uma visão global sobre um determinado fato. Por isso que a gente tem leis científicas, elas nos trazem aí uma regra geral, aquilo que sempre vai acontecer, aquilo que é previsível que aconteça. Também permitem uma previsão dos fenômenos futuros que detenham as mesmas condições regulares dos já observados. Da mesma forma, quando nós pensamos num método de estudos, nós pensamos naquilo que vai funcionar, na previsão, naquilo que vai funcionar. E os cientistas se baseiam também nas leis, nas teorias científicas que já foram realizadas antes mesmo que eles estivessem ali realizando aquele experimento, para daí conseguir dar continuidade a seus experimentos, à resolução dos seus problemas, certo? Vamos então à nossa revisão da aula de hoje, pessoal. Na aula de hoje nós pensamos a ciência como um ininterrupto processo de investigação dos fenômenos do mundo. Pensamos que a ciência, ela possibilita aí o domínio da natureza e o desenvolvimento humano. Hoje é inviável pensar o nosso mundo sem ciência, sem interferência da ciência. A ciência nos ajuda muito. O método científico, ele estabelece um procedimento que orienta o trabalho do cientista para a resolução de determinados problemas, né? Então, no método experimental, nós vimos lá que há formulação de hipóteses, experimentos, há todo um critério, um passo a passo que o cientista seguia para estabelecer e chegar a uma conclusão, chegar a um resultado, né? E as leis ou teorias científicas entendemos então como enunciados generalizantes que auxiliam na explicação e previsão dos fenômenos investigados, tá? Fizemos aí então um panorama geral que nos ajuda a entender melhor o que é a ciência, para que ela serve, por que eu devo confiar na ciência, se eu devo confiar na ciência. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fico por aqui e até breve!